Good morning, good afternoon, or good evening, my students. Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje nós vamos, continuando sobre moral verbs, dar um espaço dedicado ao would. Por quê? Do contrário dos outros moral verbs, o would tem algumas particularidades que a gente precisa conhecer, inclusive uma com relação ao uso que muita gente fala que é equivalente ao futuro do pretérito. Então, isso vai ser comentado ao longo deste vídeo. Então, prestem bastante atenção e se preparem, porque assim, o would não é tão difícil quanto os outros, mas ele não tem aqueles casos tão específicos quanto todos os outros que vocês vão aprender. Então, vamos lá. O would, a gente tem um dos usos mais frequentes, ou um dos usos mais correntes qualquer coisa que você diga que agora, no tempo presente, não é possível de acontecer, ela não é real. Então, quando você pensar no would, que inclusive o apóstrofo D é o que simplifica ele, o que pode confundi-lo com could, com should, mas é possível. Então, would é o modal que você vai dizer, pelo menos hoje, agora, nesse momento, não é possível que algo aconteça. Então, por exemplo, it would be nice to buy a car, but I can't afford it. Então, seria muito legal, seria legal comprar um carro, mas eu não tenho condições para isso agora. Então, quando você quiser dizer o que a gente diz que é uma ação imaginária, uma ação hipotética, na verdade nem uma hipótese, porque hipótese a gente estaria entrando no segundo condicional, que vocês vão estudar um pouquinho depois. It would be nice to buy a car, but I can't afford it. Então, seria bem legal comprar um carro, mas eu não tenho condições agora de fazer isso. Então, isso no inglês é muito importante porque no português, se eu utilizo o futuro do pretérito, que nem eu coloquei aqui, eu seria legal comprar um carro, mas eu não posso comprar, não quer dizer que eu não vá comprar. O português ele precisa de uns meandros um pouquinho mais descritivos para poder chegar a essa mesma ideia no inglês, mas a gente chega também lá. Would have done. Agora nós temos um segundo problema. Em português, quando você chama isso daqui de futuro do pretérito, a maior parte das vezes você está dizendo que é uma ação que deveria ter sido feita e não foi. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu compraria um carro. O que na verdade você está dizendo? Que você não comprou. Esse é o uso que a gente aprende normalmente lá do futuro do pretérito. Aqui no caso, em inglês, a gente vai ter inclusive um equivalente de futuro do pretérito que vocês vão ver daqui a pouquinho. Would have quer dizer, would have done, no caso, né? Algo que você podia ter feito antes, mas não fez, por qualquer razão que seja. Então, essa vai ser a diferença do would have e would have done do would simplesmente. Então vamos prosseguir e tentar entender como isso aqui funciona. I can't believe you didn't see this movie. You would have liked it. Não creio, não acredito, não consigo acreditar que você não viu esse filme. Você iria gostar. Então, I can't believe, inclusive, né, é uma expressão interessante, porque quando você diz o seguinte, ao invés de você falar em inglês, I don't believe you didn't see it. Eu não acredito. O I can, ele reforça essa ideia de incredulidade. Ele não está servindo tanto quanto um modal normalmente serviria aqui. You would have liked it. Você iria gostar. Por que você não gostou agora do filme? Porque você precisava ter visto ele no passado. Talvez você o vê hoje, você goste dele hoje. Mas agora, nesse momento, você não tem como gostar do filme. Será, por exemplo, que o filme já passou de cartaz? Será porque não está tão fácil de achar? Não importa. Então, you would have liked it. Então você iria gostar desse filme se você visse ele antes. É isso que a gente está dizendo. Então, vocês conseguem então pensar do would have e do would simplesmente? Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei um comparativo com
A mesma frase, só que você vai dizer coisas ligeiramente diferentes. Então vamos lá. I would tell my father about the accident. Então eu deveria contar para o meu pai sobre o acidente. Então, algo que eu penso que eu deveria fazer agora. Então, é uma ação que eu ainda não fiz, talvez eu não faça, mas pode ser que eu faça logo, porque isso é possível de acontecer. I would have told my father about the accident. Eu tinha que ter contado para o meu pai sobre o acidente, ou eu devia ter contado, não importa, would tell, would have. Isso quer dizer o seguinte: I would have told implica que eu não contei. E eu não vou contar, porque já passou. Eu tinha que ter contado para o meu pai. E eu contaria para o meu pai sobre o acidente. O contaria quer dizer, você não vai contar, pelo menos agora. I would have told quer dizer que você não vai contar porque já passou e você devia ter feito isso antes. Parece confuso, parece estranho, eu sei. E eu gostaria que vocês pensassem nisso com um pouquinho de cuidado. Quando eu falo que língua inglesa, um dos grandes problemas é que ela tem alguns conceitos que para nós são muito esquisitos. Would have são esses conceitos. Então, I would have done. Eu tinha que ter feito, mas não fiz. Quer dizer, algo que eu tinha que ter feito antes. I would é algo que eu tinha que ter feito agora, ou deveria fazer agora. E aí um outro uso que nós temos, que aí é parecido com o que nós chamamos de futuro do pretérito, é como a forma passada de will. Então vamos ver aqui como isso aqui como que funciona. Então, I'll call you on Sunday. Ligarei para você no domingo. Quer dizer, o will serve para indicar que é algo que eu vou fazer, é uma previsão, é um prediction. Aí vamos pegar, porque aqui está no reporter speech, Tom said he'd call me on Sunday. Tom disse que ele me ligaria no domingo, mas não ligou. Mas naquele domingo que foi passado, ele teria feito isso. Então aqui a gente normalmente aprende no inglês que seria de onde que você vê a ação do futuro, qual que é a tua referência. É hoje ou é no passado? Quando eu pego a referência hoje, é uma previsão. Quando eu penso no pretérito, eu estou pensando que é uma ação que não foi feita, mas poderia. E qual vai ser a diferença entre eu de usar esse would com aquele would com a ideia de algo que eu estou imaginando? Não tem muita diferença, para falar a verdade. Quando você pensa, por exemplo, I would do, eu deveria fazer, você está, de certo modo, também falando de um passado, de uma coisa que foi imaginada. Só que a gente pensa na questão de ação imaginada, que ela faz muito mais sentido quando eu penso no condicional, que ela vira uma hipótese. Então, quando eu digo, o Tom disse que ele me ligaria, isso não é uma hipótese. No caso, quando eu pego o would com a ideia de ação imaginária. Aqui é uma ação que não aconteceu. Ou se tivesse na forma negativa, eu teria acontecido. Então, essa vai ser a diferença, mas ela é muito sutil. Se vocês imaginarem tudo nesse sentido, com exceção do would have, evidentemente, como algo próximo do futuro do pretérito, isso faz muito sentido e simplifica um pouco as coisas para quem tem um pouco de dificuldade de lembrar o would. E o would, na verdade, ele vai ser usado nessa situação ou para reportar falas de alguém, como aqui no caso do reporter speech. Eu estou dizendo que é algo que ele me disse antes. Então, toda vez que eu faço reporter speech, eu pego a sentença da que a pessoa me disse e eu jogo um tempo do passado mais próximo. Então, se eu tenho o will, eu vou colocar o would. Essas situações são mais usuais de eu pensar no would com o passado de will.
Se eu vou pensar simplesmente no would pelo would, eu posso jogar lá no primeiro caso que eu falei de ação imaginária, que dá no mesmo. Tá? Agora, isso daqui é um caso mais típico de reporter speech, quando eu preciso falar, repetir a fala de alguém. Só que aí nós temos uma utilização para pergunta que ela é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Quando você pensa em could, would, may, em alguns casos também, a pergunta ela muda um pouco a ideia do moral verb. Então, will you give me a moment, please? É quando você faz um pedido. Assim como could, will e would também podem ser usados para fazer pedidos. Então, você me dá um momento, por favor, me dá um tempo, por favor. Então, você está pedindo um tempo para poder pensar. Will you give me a moment, please? Me dá um. É que eu ia dizer em português, me dá um segundo, me dá um minuto. Em inglês é will you give me a moment, please? Você pode até repetir isso daqui. Will you give me a moment, please? Ou will you give a moment, please? Se você quiser falar um pouquinho mais rápido. Então, will you give a moment, please? E cuidado com o stressed aí. Só que se você quer ser mais formal ou quer ser mais educado, você vai utilizar o would. É o mesmo exemplo de can e could para a pergunta. O can é informal ou menos formal e o could é mais formal, mesma coisa. Would you give me a moment, please? Poderia me dar um momento, por favor? Inclusive, eles gostam muito mais de usar isso, mesmo em conversas mais formais. Menos formais. Veja que eu não coloquei informal. Em inglês, modal está muito longe de ser informal ou formal nesse caso. Porque você simplesmente poderia utilizar um imperative se você quiser ser informal. Você poderia dizer, give me a moment, please. Mas isso daqui são formas mais educadas de você pedir coisas para as pessoas. Então, ao invés de você utilizar um imperative, você utiliza um will ou você utiliza um would. Você pode também utilizar, nesse mesmo sentido, o would you mind, mais o verbo do ing, que é mais educado ainda. Então vamos ver esse caso aqui. Will you warn me when my package comes? Então você me avisa quando minha encomenda chegar. Isso daqui é legal quando você pensa will you warn me when my package comes? Porque você está dizendo para a pessoa fazer uma ação no futuro, é um pedido. Would you mind warning me when my package comes? Então, é a mesma coisa de utilizar o would you mind, would you warn, só que quando eu utilizo o would you mind warning, ou qualquer coisa que utilize o verbo principal com ing mais would you mind, você está dizendo para a pessoa, por gentileza, você poderia me fazer um favor? Quando você puder, é alguma coisa do tipo. Então é uma forma mais educada ainda de você fazer pedidos. Você pode usar o would ou você pode usar ainda no would you mind. Would you mind quer dizer, quando você puder, alguma coisa do tipo assim. É uma forma mais educada, mais polida de você chegar na pessoa e falar sobre isso. E aí eu vou mostrar no próximo slide o que é talvez a forma mais usual, assim, de muitos casos vocês vão ver would, que é quando você fala de coisas que aconteceram no passado e elas eram rotineiras. Então, é isso que você vai usar. E aqui prestem muita atenção, porque vocês vão ter duas coisas para falar a mesma ideia. E não tem diferença nenhuma em qual você utilizar. Whenever Richard was angry, he would walk out of the room. Então, quando o Richard estava bravo, ele andava pela sala. Então, quer dizer, é uma coisa que ele fazia sempre. Então, e hoje provavelmente não faz mais. Sempre que você utilizar o would com essa ideia, é algo que você fazia, mas não faz mais. Porém, no inglês, existe também o use it to, que
tem a mesma ideia. Use it to não tem outra forma que não seja essa. Use it to walk out the room. Qual a diferença de eu usar esse ou de usar qualquer outro? Nenhuma. Qualquer um que você utilizar faz o mesmo sentido. O que talvez mude um pouquinho, mas eu também falo que não muda muito nesse sentido, é que eu vejo o use it to usado com um pouco menos de frequência, pelo menos na parte de oralidade, do que o would. Inclusive os livros de gramática eles trazem muito exemplo de would com isso, mais até do que use it to, mas tanto faz com você usar. Na prática, use it to walk out the room quer dizer a mesma coisa. Seria a mesma coisa que eu dizer o seguinte: I used it to write when I was a teenager. Então, eu costumava escrever quando eu era adolescente, quer dizer que hoje eu não escrevo mais. Ou I would write when I was a teenager. Então, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu costumava escrever. Então, isso daqui é o básico para a gente poder encerrar um pouquinho esse ciclo de alguns modais, esse would que nós já vimos num outro vídeo. E espero que vocês tenham entendido para que serve. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. E nos vemos na nossa próxima aula.